abençoando o pastor Richard para transmitir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, passamos por muitas coisas em nossas vidas. Muitas pessoas têm a impressão de que ser cristão nos isola dos problemas e que somos imunes às coisas ruins. No entanto, nós que somos cristãos sabemos que não é assim. Sofremos os mesmos problemas, as mesmas dores que todas as outras pessoas, por vivemos em um mundo caído. Todos enfrentamos as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas. Por causa disso, nós como cristãos podemos ficar tão desanimados quanto os não crentes. Nossos corações podem sofrer quando enfrentamos circunstâncias além do nosso controle. Quando recebemos os resultados dos exames médicos, um membro da família falta, um irmão da igreja nos magoa, um amigo nos trai. No entanto, há uma resposta para todos esses problemas. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou para todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Aquele está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Paulo não era estranho ao sofrimento, assim como a igreja em Roma, para quem ele escrevia. Nesta passagem da carta que acabamos de ler, ele encorajou os romanos, e isso também nos encorajará. Paulo nos encoraja por meio de 4 perguntas. Então vamos examinar as 4 perguntas que Paulo faz. E o mais importante são as respostas que nos encorajarão
ao enfrentarmos as dificuldades de viver em um mundo caído. A primeira pergunta que Paulo faz está no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero que vocês observem como Paulo formula essa pergunta. Ele a formula partindo do pressuposto de Deus é por nós. De acordo com o que acabamos de ler, como cristãos, Deus é por nós. Amém. Deus está do nosso lado. Quero que pensem nisso por um momento. Nós, como cristãos, temos o Criador, o Senhor de todo o universo, de nosso lado. Ele está conosco e nos defende. Amém. Agora, a pergunta que vem à mente é: como sabemos que Deus está do nosso lado? Como podemos saber que essa afirmação é verdadeira? Veja o versículo 32. A resposta está lá. Deus não poupou seu próprio Filho. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Jesus foi a única pessoa perfeita que já existiu. Jesus era a imagem expressa de Deus. Em outras palavras, Jesus era Deus em carne, Deus conosco. Jesus, essa pessoa perfeita e sem pecado, que era Deus em carne, morreu na cruz. Deus não poupou seu próprio Filho, mas cumpriu seu plano que incluía a morte de Jesus por nós. Agora surge a pergunta: por que Jesus veio para morrer? Há uma frase de duas palavras essenciais no versículo 32. Observe, são as duas palavras por nós. Por que Deus não poupou seu único filho? Por que Deus o entregou à cruz? Por nós. Jesus morreu por nós, para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Sabemos que Deus está do nosso lado, porque enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus estava do nosso lado antes mesmo de nós estarmos do lado dele. Agora, se Deus nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer por nós, antes mesmo de confiarmos nele, quanto mais ele está do nosso lado agora. Glória a Deus. Então, tendo dito isso, o que isso significa para nós hoje? Haverá pessoas que se oporão a nós. Haverá doenças, desgostos e dores que nos atingirão. No entanto, elas não conseguirão nos quebrar. Temos Deus ao nosso lado. Amém. Glória a Deus. Quando o fardo fica pesado, temos um Deus que está ao nosso lado. Quando parece que vamos tropeçar ou cair, precisamos lembrar que temos um Deus que está ao nosso lado. Amém. Ele provou isso na cruz. Quem acusará os eleitos de Deus? Meus amigos, vivemos em um mundo onde a lema é: os fins justificam os meios. Ou que
é outra forma de dizer que vale tudo para conseguir o que se quer no final. As pessoas vão passar por cima de você para ficar um passo à frente, ou para conseguir o que querem. Hoje em dia, ser cristão coloca um grande alvo nas nossas costas. Quando defendemos o que é certo, moralidade e a retidão se interpõem os objetivos do mundo, nos tornamos um alvo. A maneira favorita do mundo atacar os cristãos é atacar seu caráter. Eles dizem que não podemos amar a Deus ou aos outros porque não concordamos com o que as outras pessoas querem. Dizem que estamos pregando o ódio porque somos intolerantes e não concordamos com o que o mundo está dizendo. Eles fazem todas essas acusações contra nós e as justificam dizendo que somos intolerantes. Meus amigos, o mundo pode fazer todo tipo de acusação terrível contra nós cristãos, mas não pode julgar-nos. Deus é quem justifica. E nós já temos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. O mundo pode nos derrubar, mas somos inteiros e completos em Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, não devemos deixar que o mundo nos abale. Muitos de nós gritamos ao primeiro ataque que sentimos. Mas não devemos deixar que o mundo nos perturbe demais. Seja o que for que elas lançam contra nós ou nos acusam, elas não têm poder de julgamento sobre nós. Deus é o juiz e o justificador. Meus amigos, o mundo nunca mudará a opinião de Deus sobre nós. Não há acusação que este mundo possa fazer que mude a opinião dele. Aleluia. Quem pode nos acusar quando o juiz já nos declarou inocentes? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode nos condenar? Há muitas coisas que nos fazem sentir como se estivéssemos condenados. Enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas, em que parece não haverá escapatória. Más notícias do médico podem nos fazer sentir como se estivéssemos condenados. A dor que sentimos em nossas vidas pode parecer uma sentença de morte. Pode haver pessoas em nossas vidas que nos fazem sentir como se fizéssemos lixo. E aparentemente não temos como escapar. No entanto, nunca seremos condenados por Jesus Cristo. De acordo com este versículo 34, Jesus é o único com poder para condenar. E o que Ele está fazendo por nós? Ele morreu por nós. Ele morreu para que pudéssemos escapar de condenação que vem como pecado. Ele ressuscitou. Sua ressurreição significa que a morte não é mais
A morte não é mais condenação. Ele foi o primeiro fruto de todos os que creram. Ele venceu a morte e provou que ela não tem poder sobre ele. Ele nos prometeu que a morte não é o fim, mas apenas o começo. A morte não é o fim. Ele está neste momento intercedendo por nós. O Senhor não ascendeu ao céu apenas para ficar lá sentado, fazendo nada, esperando para voltar. Não, Ele está agora mesmo sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. O Senhor está neste momento orando por você e por mim. Amém. Ele está diante do Pai neste momento em nosso favor. Temos um representante no céu, Glória a Deus. Glória a Deus. em Jesus Cristo. Aquele mano que se do médico, aquele extrato bancário, aquele emprego, aquela decepção amorosa não impedirão Jesus por interceder por você. Olha Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Vamos ler versículos 35 a 39. Versículos 35 a 39. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, há momentos em nossas vidas em que podemos pensar que Deus nos esqueceu. Paulo menciona aqui eventos que podem nos levar a pensar que fomos abandonados por Deus. Vamos analisá-los. Tribulação e angústia. Estes são os momentos difíceis que enfrentamos em nossas vidas. Todos nós enfrentamos momentos de tribulação, momentos de angústia. Todos nós chegamos a esse ponto em nossas vidas, em que as coisas são pesadas demais para suportar. São esses os momentos em que nos perguntamos se Deus realmente existe. São esses os momentos em que sentimos que estamos sozinhos neste mundo. Perseguição e espada. Essas são coisas que nos acontecem sem que tenhamos culpa alguma. Por alguma razão, as pessoas tornam nossa vida difícil.
Sentimos que o mundo inteiro está contra nós e que não há ninguém para nos ajudar. Isso também pode ser a perspectiva da morte. Por que Deus permitiria que isso acontece? Fome, nudez e perigo. Estes são os momentos em que enfrentamos dificuldades materiais. Parece que não temos as coisas do que realmente precisamos. Não conseguimos esticar o salário para cobrir todas as despesas que temos. Temos mais contas do que dinheiro. Sentimos que Deus nos abandonou a nossa sorte. Todas estas coisas podem ser reais em nossas vidas. Nenhum de nós passa pela vida sem enfrentar essas situações muito reais. Mais cedo ou mais tarde, nós passamos por tribulações e angústias, perseguições e necessidades materiais. Isso significa que Deus deixou de nos amar? Nunca estamos separados do amor de Cristo. Amém. A morte e a vida não podem nos separar do amor de Deus. As seres espirituais não podem nos separar do amor de Deus. O tempo não pode nos separar do amor de Deus. Nossas emoções não podem nos separar do amor de Deus. Somos eternamente amados e estamos nas mãos de Deus. Nada pode impedir Deus de nos amar. O pecado não pode impedir Deus de nos amar. Estamos seguros no amor de Deus. Nossa salvação está garantida. Não é nada que alguém ou alguma coisa possa fazer para nos arrancar da mão de Deus. Jesus nos disse isso em João capítulo 10, versículo 29. Abre lá. João capítulo 10, versículo 29. O Epístola de João, capítulo 10, versículo 29. Meu Pai, que mais tenho, é o amor de todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Então, onde estamos hoje? Somos mais do que vencedores. Um conquistador é alguém que não pode ser derrotado. Um conquistador tem o poder de permanecer forte diante do perigo. Um conquistador é alguém que supera todos os obstáculos que enfrenta. E é isso que a palavra de Deus diz que somos. Amém. Não somos conquistadores por causa de quem somos, mas por causa do Deus que nos ama e está ao nosso lado. Com Deus ao nosso lado, nada pode ou poderá nos derrotar. Somos de Deus agora e para sempre. Amém. Irmãos, vamos orar. Pai Celestial, agradecemos por seu incrível amor e graça para conosco. Agradecemos por estarmos seguros em seu amor por nós.
Agradecemos, Pai, por enviar seu Filho para morrer por nós na cruz. E por estarmos eternamente seguros por causa de sua morte e por nossos pecados e sua ressurreição para a nossa justificação. Em seu nome, nós lhe damos graças. Amém. Irmãos, o Senhor os abençoe.